Segunda parte. Sócrates é condenado e sugere sua sentença. Capítulo 23. A minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante da minha condenação, entre muitas razões, deriva também desta. Eu contava com isso e até antes me espanto do número dos dois partidos. Por mim, não acreditava que a diferença fosse assim de tão poucos, mas de muitos. Pois se somente 30 fossem de outra parte, eu estaria salvo. Nota: dos 501 juízes, 280 a favor e 220 contra. De Meleto, ao contrário, estou livre, me parece ainda, e isso é evidente a todos. Se Anito e Licon não viessem aqui acusar-me, Meleto teria sido multado em 1000 dracmas, não tendo obtido o quinto dos votos. Capítulo 24. Eles pedem, pois, para mim a pena de morte. Pois bem, atenienses, que contraproposta vos farei eu? A que mereço, não é assim? Qual, pois? Que pena ou multa mereço eu? Que em toda a vida não repousei um momento, mas descuidando daquilo que todos têm em grande conta, a aquisição de riquezas e a administração doméstica, e os comandos militares e as altas magistraturas e as conspirações e os partidos que surgem na cidade, conservei-me na realidade ânimo bastante brando para que pudesse, fugindo de tais intrigas, me livrar delas, não indo aonde a minha presença não fosse de nenhuma vantagem nem para vós, nem para mim mesmo. Voltava-me, ao contrário, para os lados aonde eu poderia levar a cada um em particular os maiores benefícios, procurando persuadir cada um de vós a não se preocupar demasiadamente com suas próprias coisas, antes que de si mesmo, para se tornar quanto mais honesto fosse possível, a não cuidar dos negócios da cidade antes que da própria cidade, e preocupar-se assim do mesmo modo com outras coisas, de que sou digno eu tendo assim procedido. De um bem, cidadãos atenienses, se devo fazer uma proposta conforme o mérito, e um bem tal que me possa convir, e que convenha a um pobre benemérito que tem necessidade de estar em paz, para vos exortar ao caminho reto. Não há coisa que melhor convenha, cidadãos atenienses, que nutrir um tal homem a expensas do Estado no Pritaneu. Mereço bem mais que um de vós, que tenha sido vencedor nos Jogos Olímpicos, na corrida de cavalos, de bigas ou quadrigas. Esse homem faz com que vos sintais felizes. Eu, porém, faço com que o sejais. Ele, homem rico, não tem necessidade de que se cuide de sua subsistência, mas eu tenho necessidade. Portanto, se devo fazer uma proposta segundo a justiça, eis o que indico para mim: ser a expensas do Estado nutrido no Pritaneu. Capítulo 25.
Ao contrário, talvez vos pareça que eu, ainda falando disso, o faça com arrogância pouco mais ou menos como quando falava da consideração e dos rogos. Mas não é assim, cidadãos atenienses, antes é deste modo. Estou persuadido de que não ofendo ninguém por minha vontade, mas não vos posso persuadir também disso, porque o tempo em que estamos raciocinando juntos é brevíssimo. E eu creio que se as vossas leis, como as de outros povos, não decidissem um juízo capital em um dia, mas em muitos, vos persuadiria. Ora, não é fácil em pouco tempo destruir grandes calúnias. Estando, pois, convencido de não ter feito injustiça a ninguém, estou bem longe de fazê-la a mim mesmo e dizer em meu dano que mereço um mal. E me assinalaram de tal sorte que devo temer. É possível que eu não tenha de sofrer a pena que me assinala Meleto, e que eu digo ignorar se será um bem ou um mal. E ao contrário disso, deverei escolher uma daquelas que sei bem ser um mal e propor-me essa pena, o cárcere. E porque devo viver no cárcere, escravo do magistrado que o preside, escravo dos 11, ou uma multa ficando amarrado enquanto não acabe de pagá-la? Seria, pois, o exílio que deveria propor como pena para mim? É possível que vós me indiqueis essa pena? Eu teria verdadeiramente um amor excessivo à vida se fosse irrefletido, ao ponto de não ser capaz de refletir nisso. Vós que sois meus concidadãos, acabastes por não achar meios de suportar meus sermões. Estes se tornaram para vós um fardo bastante pesado e detestável, para que procureis hoje livrar aos dele. Serão os meus sermões mais fáceis de suportar para os outros? Muito longe disso, atenienses. Bela vida, em verdade, seria a minha nesta idade viver fora da pátria, passando de uma cidade a outra, expulso em degredo. Sei bem que onde quer que eu vá, os jovens ouvirão os meus discursos como aqui. Se eu os repelir, eles mesmos me mandarão embora, convencendo os velhos a fazê-lo. E se não os repelir, os seus pais e parentes me mandarão embora igualmente com qualquer pretexto. Capítulo 26. Ora, é possível que alguém pergunte: Sócrates, não poderias tu viver longe da pátria, calado e em paz? Eis justamente o que é mais difícil fazer aceitar a alguns dentre vós. Se digo que seria desobedecer ao Deus e que por essa razão eu não poderia ficar tranquilo, não me acreditaríeis. Supondo que tal afirmação é de minha parte uma fingida candura. Se, ao contrário, digo que o maior bem para um homem é justamente este: falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos, sobre os quais me ouvistes raciocinar, examinando a mim mesmo e aos outros, e que uma vida sem esse exame não é digna de ser vivida, ainda menos me acreditaríeis, ouvindo-me dizer tais coisas. Entretanto, é assim como digo, ó cidadãos, mas não é fácil torná-lo persuasivo. E por outro lado, não estou habituado a acreditar-me digno de nenhum mal. De fato, se tivesse dinheiro, me multaria em uma soma que pudesse pagar, porque não teria prejuízo algum. Mas o fato é que não tenho. Só se quiserdes multar-me em tanto quanto eu possa pagar. Talvez eu vos pudesse pagar uma mina de prata.
Multo-me, pois, entanto. Mas Platão, cidadãos atenienses, Critão, Cristóbulo e Apolodoro me obrigam a multar-me em 30 minas e oferecem fiança. Multo-me, pois, entanto, e eles vos serão fiadores dignos de crédito. Capítulo 27. Por não terdes querido esperar um pouco mais de tempo, atenienses, ireis obter da parte dos que desejam lançar o opróbrio sobre a nossa cidade a fama e a acusação de haver sido os assassinos de um sábio, de Sócrates. Porque quem vos quiser desaprovar me chamará sem dúvida de sábio, embora eu não o seja. Pois bem, tivesseis esperado um pouco de tempo, a coisa seria resolvida por si. Vós vede de fato a minha idade, e digo isso não a vós todos, mas àqueles que me condenaram à morte. Digo, além disto, mas o seguinte a esses mesmos: é possível que tenhais acreditado, ó cidadãos, que eu tenha sido condenado por pobreza de raciocínio, com os quais eu poderia vos persuadir, se eu tivesse acreditado que era preciso dizer a fazer tudo para evitar a condenação. Mas não é assim. Caí por falta, não de raciocínio, mas de audácia e imprudência, e não por querer dizer-vos coisas tais que vos teriam sido gratíssimas de ouvir, choramingando, lamentando-me e fazendo e dizendo muitas outras coisas indignas, aos quais, certo, estais habituados a ouvir de outros. Mas nem mesmo agora, na hora do perigo, eu faria nada de inconveniente. Nem mesmo agora me arrependo de me ter defendido como o fiz. Antes, prefiro mesmo morrer, tendo-me defendido desse modo a viver daquele outro. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios para fugir à morte. Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se poderia evitar de morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem, e muitos outros meios há nos perigos individuais, para evitar a morte se ousa dizer e fazer alguma coisa. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores válidos e leves foram apanhados pela mais veloz a maldade. Assim, me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim, e creio que cada qual foi tratado adequadamente. Terceira parte. Sócrates se despede do tribunal. Capítulo 28. Agora, pois, quero vaticinar-vos o que se seguirá, ó vós que me condenastes, porque já estou no ponto em que os homens especialmente vaticinam quando estão para morrer. Digo-vos de fato, ó cidadãos que me condenaram, que logo depois da minha morte virá uma vingança muito mais severa, por Zeus, do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizestes isto acreditando subtrair-vos ao aborrecimento, de terdes de dar conta da vossa vida. Mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Em maior número serão os vossos censores, que eu até agora contive e vós não reparastes.
E tanto mais vos atacarão quanto mais jovens forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais matando os homens entreter alguns dos vossos críticos, não pensais justo. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz nem belo, mas belíssimo e facílimo é não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar quanto se puder melhor. Faço, pois, este vaticínio a vós que me condenaste. Chego ao fim. Capítulo 29. Quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar com eles a respeito deste caso que acaba de ocorrer, enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos todos juntos enquanto se pode. É que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juízes, uma vez que chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém, aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio, daimon, gênio, em todos os tempos passados me era sempre frequente e se opunha ainda nos pequeninos casos. Cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Ora, aconteceram-me estas coisas que vós mesmos estáis vendo, e que de certo alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal do Deus não se me opôs nem esta manhã ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo esse processo não se opôs uma só vez, nem a um ato, nem a palavra alguma. Qual suponho que seja a causa, eu vou lá direi. Em verdade, este meu caso arrisca ser um bem, e estamos longe de julgar retamente, quando pensamos que a morte é um mal. E disso tenho uma grande prova, que por muito menos o habitual signo, o meu demônio se me teria oposto, se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Passemos a considerar a questão em si mesmo, de como há grande esperança de que isso seja um bem, porque morrer é uma ou outra destas duas coisas. O morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência, e para a alma, uma migração deste lugar para um outro. Se de fato não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que se alguém escolhesse a noite, na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho, e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida, e tivesse de dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor, e mais docemente que naquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei, acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, porquanto desse modo todo o tempo se resume a uma única noite. Se ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e se é verdade o que se diz que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes,
maior do que este. Porque se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam de serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diriam que fazem justiça acolá, Minos e Radamanto e Acu e Triptolemo e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem de se fazer pouco caso? Que preço não seríeis capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes se isso é verdade, pois para mim especialmente a conversação acolá seria maravilhosa. Quando eu encontrasse Palamedes e Ajax Telamônio e qualquer um dos antigos mortos por injusto julgamento. E não seria sem deleite, me parece, confrontar com os meus casos. E o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando os de lá com os de cá. Os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros e acreditam ser sábios e não são. A que preço aos juízes não se consentiria em examinar aquele que guiou o grande exército a Troia, Ulisses, Sísifo, enfim dos outros? Isso constituiria inefável felicidade. Com certeza aqueles de lá mandam a morte por isso, porque além do mais são mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é que o que se dizem é verdade. Capítulo 30. Mas também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte, e considerar esta única verdade, que não é possível haver algo mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois de morto, que os deuses não se desinteressam do que a ele concerne, e que por isso mesmo que hoje aconteceu no que a mim concerne, não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas deste mundo. Eis também a razão por que a divina voz não me dissuadiu, e porque de minha parte não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me o mal. Por isso é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadão. Atormentai-os do mesmo modo que eu vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas, ou de outras coisas que da virtude. E se acreditarem ser qualquer coisa, não sendo nada, reprovai-os como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido, e se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus.